Já volto ali. Letra D. É uma PG ou não? É uma PG. É uma PG, né? Porque ela é uma PG, como que é chamada essa PG aqui? Constante. Constante. A razão, nesse caso, é quanto? Se eu pego 5 e divido por 5? 1. 1. Tá? Então, é uma PG de razão 1. A letra E é uma PG? Eu acho que Sim. Eu acho que Sim. sim. É, ó. Menos 4 dividido por 2 fica menos 2. Menos 16 dividido por 8, menos Menos 2 também. Então, aqui é uma PG. Qual que é a razão? Razão menos 2, tá? Professa que é a PG oscilante? Isso mesmo. Essa aqui é a PG oscilante, né? Que um termo é positivo, outro negativo, um positivo, outro negativo. Letra F. É uma PG? Eu acho que sim. Então, aqui, né? Se a gente for pegar um termo e dividir pelo seu anterior. Então, ó, se eu pego 4, né? E divido por 10, vai ficar 4 décimos, né? O que daria para simplificar aqui por 2, ficaria 2 quintos, certo? Então, essa seria a razão ali do primeiro. Vamos ver se dá o mesmo 2 quintos se eu fizer com essas outras duas. Então, 16 sobre 25 dividido por 8 quintos. Como que faz divisão de fração mesmo? Quem que lembra? Como que eu faço essa divisão de frações? 16 sobre 25 dividido por 8 sobre 25. Como que resolve isso, gente? 8 sobre 5. Ninguém sabe como é que resolve? Não. Divisão de frações, gente. Copia a primeira, faz o que com a segunda? Multiplica pelo inverso da segunda. Isso, copia a primeira, então não esqueçam disso, gente, aqui vocês vão usar disso bastante. Então, quando for divisão de frações, vocês copiam a primeira fração e multiplicam isso pelo inverso da segunda. O que que é inverter? Trocar numerador com denominador, tá? Então, o 5 vai para cima e o 8 vem para baixo, tá? Isso que é resolver a divisão de frações. Copia a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Aqui, ó, para facilitar o nosso cálculo, nós temos multiplicação. Então, nós podemos simplificar esses números aqui antes para ficar mais fácil. O 16 dá para a gente simplificar por 8, tá? Se eu divido 16 por 8, fica quanto em cima? 2. 2. Então, ó, aqui só sobra 2, tá? E mesma coisa o 25 com o 5, também dá para simplificar. Se eu simplifico o 25 com o 5, quanto que fica aqui no 25? 5. O 5. Então, disso daqui não sobrou nada, né? Entre o 5 e o 8, e aqui sobrou 2 quintos. Então, o resultado dessa divisão é 2 quintos. Quer dizer que o quê? As razões são iguais. Então, a letra F é uma progressão geométrica. É uma PG de razão quanto? 2 quintos, que foi o que a gente acabou de achar, certo? A letra G é uma PG? Sim ou não? Eu acho que não. Não, né? Porque 4 dividido por 1 é 4, 9 dividido por 4 não é 4, então não é uma PG. Letra H.
É uma PG? Eu acho que é uma progressão aritmética. Não é uma progressão aritmética também. Também não é uma PG, porque se a gente pega 1/2 e divide por 1, fica o próprio 1/2. Quando eu pego 1/2 dividido por 1/3 dividido por 1/2, fica 2/3. Então, a letra H também não é uma PG. E a letra I? É uma PG de razão 7. Isso, ótimo. Uhum. É uma PG de razão 7, né? Porque menos 7 dividido por menos 1, 7. Menos 49 dividido por menos 7, 7 também. Então, já identificamos as PGs. Que era a letra B, né? A letra D, a letra E, a F e a I. Número 2 é para indicar a que tipo pertence cada uma das progressões geométricas identificadas na atividade anterior. Ou seja, que tipo pertence? Lembra que eu falei que tem 4 tipos de PG: crescente, decrescente, constante e oscilante, tá? Então, é para a gente identificar que tipo que é cada uma delas que a gente identificou. Então, a primeira aqui era a letra B, certo? Que era uma PG. A letra B, que tipo de progressão geométrica ela é? Crescente. Crescente, porque os termos estão, né, do menor para o maior, então ela está crescendo. A letra D também a gente viu que era uma PG. Que tipo? Constante. Constante, porque o número é o mesmo. A letra E também nós vimos que era uma PG. De que tipo? Oscilante. Oscilante. Porque, né, enquanto um está positivo, o outro está negativo e assim por diante. A letra F. Decrescente. Decrescente, está diminuindo. E a letra I? Decrescente. Decrescente também, está cada vez diminuindo mais, né? Porque aqui a gente está tratando de números negativos. Decrescente. Então, a número 1 e a número 2 era basicamente isso, tá? Identificar quem eram as progressões geométricas, ver qual era a razão e classificar se era crescente, decrescente, oscilante ou constante. Dúvidas até aqui, gente? Não. Não? Podemos ir para a próxima? Sim. Peraí, professora, tô terminando de... Ah, pode ir. Ai, deixa eu volto aqui. Qual que é a última mesmo, a letra I? A letra I é decrescente. Tá bom, obrigada. Aqui, ó. Decrescente. Tem mais alguém copiando, gente? Não. Posso apagar? Pode. Bom, agora a questão número 3. Na questão número 3, ele diz o seguinte: que em uma progressão geométrica, o primeiro termo é 7 e a razão é 2. Primeiro, letra A, escreva a fórmula do termo geral. Então, assim, ele quer a fórmula do termo geral. Se ele quer a fórmula do termo geral dessa progressão geométrica, a gente tem que saber qual é a fórmula do termo geral, que era o que a gente viu na página anterior, lá que eu pedi para vocês destacarem. Então, como que é a fórmula do termo geral mesmo? É a N Igual a 1 vezes Isso. razão é a elevada N a maior. igual a 1 vezes a nossa razão, então vezes Q, elevado a N menos 1, certo? Essa daqui é a fórmula do termo geral.
Só que aqui nessa letra A especificamente, ele quer a fórmula do termo geral para esses dados aqui, ó, gente, do enunciado, tá? Então, que informações que a gente tem aqui no enunciado? Nós temos que o primeiro termo é 7. Se o primeiro termo é 7, onde que eu vou substituir o 7? No A1. No A1. E ele diz que a razão é 2. Então, onde que eu vou substituir esse 2? No quê? No quê? Então, escrevendo a fórmula do termo geral, vai ficar como? AN igual a 7, que é o nosso A1, né? Vezes a razão, que é 2. Então, vezes 2, elevado a N menos 1. Essa é a fórmula do termo geral para esses específicos dados, tá? Aí, na letra B, o que ele está pedindo para a gente encontrar? O 8º termo. O 8º termo, é para a gente determinar o 8º termo. Então, assim, quando eu quero saber o 8º termo, especificamente nós estamos procurando quem? O A1, o A2, o A3, o A4, o A quem? AN? Isso, o AN. Então, se eu quero o A8, esse AN vai ser considerado quem, especificamente? Quando eu falo em primeiro termo, não é o nosso A1? Se eu Sim. falasse em terceiro termo, seria o nosso A3, tá? E aqui que eu me refiro ao 8º termo. Quem que nós estamos procurando? O A8. O O AN? A8. O A8. Isso mesmo. Então, aqui, se eu quero o valor do 8º termo, eu estou procurando o A8. Por que que eu quis, né, especificar esse A8, gente? Porque quando eu falo em AN, aqui da nossa fórmula do termo geral, como eu disse para vocês, pode ser o último termo ou pode ser qualquer termo específico que ele queira procurar, né? E quando eu me refiro a esse N aqui, ó, gente, a N é o mesmo N que se encontra aqui no nosso expoente, tá? Então, aqui, quando eu estou falando que eu quero procurar o A8, né, que é para a gente determinar esse A8, que é especificamente o nosso AN, que nós vamos achar da nossa fórmula, eu pergunto, quem que é o nosso N? Número de Seria o 8? termos. O 8. Exatamente, porque se eu estou achando o 8º termo, o número de termos no total que nós estamos considerando é 8. Então, o N vale 8. Então, agora é só substituir na fórmula, nessa fórmula aqui do termo geral que a gente escreveu anteriormente, né? Então, o AN que nós vamos procurar, lembrando que esse AN eu posso escrever tanto como AN como A8. Tanto faz, tá, gente? AN igual 7 vezes 2 elevado a n menos 1. Quanto que é o nosso n mesmo? 8. 8. Elevado a 8 menos 1. Menos 1 é da fórmula, tá, gente? Então, permanece. Quem que eu resolvo primeiro aqui? Eu posso fazer 7 vezes 2? Não. Não, Vai primeiro né? resolver a potência. Primeiro a potência, isso mesmo, para depois pensar na multiplicação, tá? Então, o nosso AN vai ser igual a quanto? 7 vezes 2, 8 menos 1 fica 7. Então, 7 vezes 2 elevado à sétima potência. Resolve primeiro a potência e depois multiplica por 7. Então, vai ficar 7 vezes quanto? Quanto que é 120. 7? É 2 elevado à sétima potência? 128. 128. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32. 32 vezes 2, 64. 64 vezes 2, 128. Muito bem. Então, vai ficar 7 vezes 128. Esse vai ser o nosso valor do AN, ou seja, do 8º termo, né? E quanto que resulta 7 vezes 128? R$ 896. Isso. 896.
96. Então, esse é o 8º termo. Difícil, gente, de aplicar a fórmula ou tranquilo? Tranquilo. Posso apagar ou tem alguém copiando? Acho que pode apagar. Se tiver alguém copiando, Bruno. se manifesta. O B não. Aí a gente já vai para C, só dá um tempinho para o pessoal copiar. Pronto? Sim. Aí a letra C, ele pergunta, o número 5.376 é um dos termos dessa PG? Então, assim, como que nós vamos fazer para descobrir se esse número é um dos termos da nossa progressão geométrica, gente? Nós podemos utilizar a fórmula do termo geral que nós vimos na letra A, tá? Então, só me digam lá, qual que era a fórmula mesmo do termo geral que nós tínhamos achado na letra A? A n igual a quanto mesmo? A n 7 igual a vezes 7 vezes 2. 7 vezes 2 elevado a n menos 1, certo? 7 vezes 2 elevado a n menos 1. Quando ele pergunta se esse número 5.376 é um dos termos da PG, eu pergunto para vocês. Aqui na fórmula do termo geral, nós só temos de incógnita, vamos dizer assim, para descobrir o nosso AN e o nosso N. Então, vocês me diriam, esse 5.376 seria o AN ou seria o N? AN. O AN, exatamente, porque é um termo da PG. O N é um número de termos, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou substituir esse 5.376. Para quê? Para ver se eu acho o N. Isso significa que, se eu achar o N, especificamente quanto que vale o N, eu vou saber qual que é o termo, se é o 10º termo, se é o 30º termo, enfim. Agora, se não tiver como achar esse valor de N, aí significa que esse 5.376 não faz parte dessa progressão geométrica, tá? Então, como que nós vamos fazer isso, né? Então, substituo no AN, vai ser, né, isso aqui, igual a 7 vezes 2 elevado a n menos 1, certo? Aqui agora o nosso objetivo é achar o valor de n. Sempre quando a gente precisa achar o valor de alguma coisa, nós não temos que deixar ele sozinho, deixar ele isolado. Então, assim, qual que seria o primeiro passo para a gente resolver isso daqui? Passar o 7 dividindo? Muito bem. O 7 que está multiplicando vai passar dividindo aqui os 5.376, que resulta em quanto? 5.376 dividido por 7. 768. Tá, então fica 768, que é igual ao que sobrou do nosso outro lado, né? Que no nosso caso só sobrou um 2 elevado a n menos 1. Agora aqui, ó, gente, ficou especificamente o que é isso daqui? Que tipo de equação que é essa daqui, ó? 768 igual a 2 elevado a n menos 1, sendo que a nossa incógnita está no expoente. Que tipo de equação que é essa daqui? Exponencial. Exponencial, exatamente. Como que a gente faz para resolver uma equação exponencial? Igual às bases. Igual às bases. Então, significa que esse 768 eu tenho que transformar na base
2. Existe um 2 elevado a alguma coisa que dê 768? Então, vamos ver. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8, 8. 8 vezes 2, 16, 16 vezes 2, 32, 32 vezes 2, 64, 64 vezes 2, 128, 128 vezes 2, 256, 256. 256 vezes 2, 512, 512. 512 vezes 2, 1028. 1024. Então, quer dizer que, ó, 24. 2 elevado a 10 dá 1024. 2 elevado a 9, que a gente viu ali, deu 512. Então, quer dizer que não tem o 768 para transformar na base 2, certo, gente? Então, se não tem como transformar na mesma base, o que significa? Significa que eu não consigo achar esse N, tá? Se eu não consigo achar esse N, eu já sei que o quê? Que esse 5.376 não faz parte dessa progressão geométrica, tá? Então, sempre que acontecer esse tipo de coisa, em que vocês precisem ver se um número faz parte da progressão geométrica, vocês sempre vão recair nesse tipo de equação exponencial, nessas equações exponenciais simples mesmo, só de transformar a base. Se não der para transformar a base, quer dizer que esse número não pertence a essa progressão geométrica. Se desse para transformar a base, aí sim a gente resolveria a equação e encontraria o valor de n. Aí eu poderia dizer, é o 30º termo, ou é o 23º, enfim. Mas nesse caso, não é possível. Então, significa que esse número não é um termo da PG. Certo, gente? Dúvidas? Não. Não. Então, só, né, para completar lá, coloquem que não é um termo da PG, tá? Posso apagar? Tem alguém copiando? Pode apagar. Tem alguém copiando, gente? Não? Questão 4. Questão 4 também tem espaço aí na apostila para vocês responderem. Bom, então aqui na questão 4, gente, ele coloca o seguinte: em uma progressão geométrica, o terceiro termo e o sétimo termo valem respectivamente 4 e 64 sobre 81. Primeiro, letra A, calcule a razão. A gente já fez exercícios desse tipo quando era uma PA. Agora, sendo uma PG, o processo é o mesmo. Então, assim, né, gente? Basicamente, aqui, ele deu o terceiro termo, que é o nosso 4, certo? Então, ele deu aqui esse terceiro termo, e ele também deu o sétimo termo, que é o 64 sobre 81, certo? Ele não deu quem que é o A1, e ele também não disse se o sétimo termo é o último termo ou não, tá? Então, assim, quando o exercício dá 2 termos, não é nem o primeiro, e também você não sabe se é o último ou não, você considera esses termos como primeiro termo e último, tá? Só que aí vocês têm que verificar o quê? Quantos termos que vocês têm entre eles. Então, ele deu o terceiro termo, que é o 4. Depois do terceiro, a gente teria o quarto termo, certo? Depois o quinto termo, certo? E por fim, o sexto termo. Só. E o sexto termo, certo? Quem que nós temos aqui que nós já conhecemos? Nós conhecemos o terceiro, que é esse daqui, é o nosso 4, né, de acordo com o enunciado, e nós conhecemos o sétimo, que é o 64 sobre 81, tá? Para mim calcular a razão, gente,
eu não tenho que pegar um termo, dividir pelo seu anterior para obter a razão? Sim ou não? Sim. 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 Só que nesse caso, eu não tenho dois termos assim que eu conheça um do ladinho do outro, porque eu não sei quem que é o sexto, eu não sei quem que é o quinto, eu não sei quem que é o quarto. Então, não tem como a gente fazer essa divisão. Eu não posso fazer essa divisão do sétimo pelo terceiro, porque um não é anterior do outro. Então, como eu falei para vocês, nesse caso, nós vamos considerar esse 4 aqui, ó, eu vou considerar ele como meu A1, tá? Esse 64 sobre 81, eu vou considerar ele como sendo meu AN. E aí eu pergunto para vocês, de todos esses termos, quanto que vai ser o nosso N, já que é o número de termos? Se eu estou considerando o terceiro como A1, o sétimo termo como AN, qual vai ser o número de termos? 5? 5, exatamente. O número de termos é 5, gente. Porque são 5 termos que nós temos aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então, por isso que eu falo que a gente não pode se enganar. Pensando que eu estou trabalhando com o sétimo, o número de termos vai ser 7? Não, porque eu não tenho o A2 e nem o A1. Então, o número de termos vai ser 5. Tá? Então, agora, vocês tendo o A1, tendo o AN e tendo o N, só falta achar a razão, que é o que a letra A está pedindo para a gente encontrar. Como que nós vamos fazer isso tendo todas essas informações? Substitui no termo geral. Substitui na fórmula do termo geral. Isso mesmo, tá? Então, quem que é a nossa fórmula do termo geral mesmo? É o AN igual a 1 vezes a razão elevado a N menos 1. Essa aqui é a nossa fórmula do termo geral. Então, a gente substitui tudo que a gente tem. Quanto que vale o nosso AN? 64 sobre 81. Então, vai ficar 64 sobre 81 igual ao nosso A1. Quanto que vale o nosso A1? 4. 4. Então, igual a 4 vezes a razão, que é o que a gente quer. 4 vezes a razão, que é Q, elevado a N menos 1. Quanto que é o nosso N? 5. 5. Então, elevado a 5 menos 1. E agora a gente vai resolver tudo que dá para resolver. Se eu quero achar o valor de Q, necessariamente eu tenho que deixar esse Q sozinho. Então, o que eu tenho que fazer com esse 4? Passar dividindo. Passar dividindo. Ele está multiplicando aqui, tá? Então, ele passa dividindo para o outro lado. Como que eu vou fazer essa divisão de 64 sobre 81, né, que nós temos ali, dividido por 4? Tem que fazer a primeira vezes o inverso da segunda. Muito bem, isso mesmo, que foi o que eu tinha falado lá para vocês que vocês iam usar bastante, né? É a primeira multiplicado pelo inverso da segunda. E aqui só vai sobrar o nosso Q elevado a 5 menos 1, que a gente sabe que é 4, certo? Então, se a gente faz aqui, ó, vou fazer separadinho, 64 sobre 81 multiplicado pelo inverso da segunda. Qual que é o inverso de 4? 1/4. 1/4. Lembre-se que se embaixo não tem nada, é 1. Então, multiplicado por 1/4, tá? Aqui, ó, gente, dá pra gente simplificar também, se quiser, antes de resolver. 64 pelo 4. Sempre a simplificação é assim, ó, de forma cruzada, tá? Se vocês pegam o 64 e dividem por 4, dá quanto? 8. 16. 16. 16. Então, aqui vai ficar 16 vezes 1, né? Que é o próprio 16. E embaixo só sobrou 81, porque o 4 eu já simplifiquei lá em cima, certo? Então, a divisão fica 16 sobre 81, tá? Então, disso daqui, ó, gente, o que que nos restou? Sobrou
o resultado da nossa divisão, que é 16 sobre 81, né, que nós acabamos de descobrir. 16 sobre 81 é igual a razão elevado à quarta potência. E agora, como que eu vou achar qual é o valor de Q que elevado a 4 resulta em 16 sobre 81? Se fosse um x ao quadrado ali no lugar do Q, o que vocês fariam? Tiraria a raiz? Tiraria a raiz, exatamente. Aqui não é diferente, gente, só que é elevado à quarta. Então, vocês vão fazer o quê? Vocês vão tirar a raiz quarta de 16 sobre 81. O que significa tirar a raiz quarta? Que número multiplicado por ele mesmo, tá? 4 vezes, né? Que resulta em 16 e que resulta em 81. Quem é esse número? O de cima é 2. O de cima é 2, isso mesmo. Porque 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, né? Multiplicado por ele mesmo. Dá 16. Então, em cima é 2. E embaixo? 3. Muito bem. 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 dá 81. Então, achamos aqui que a razão é 2/3. Tá? Achamos a razão 2/3. Certo, gente? E a letra B, ele está pedindo para vocês determinarem o quinto termo. Como que vocês vão determinar o quinto termo, gente? Substituindo a N por a 5? Isso. No caso, vocês vão procurar o AN, né? Quem que é o A1 de vocês? Vocês têm o A1? Não. Mas a gente pode considerar ali o nosso A3 como sendo A1, tá? Se vocês consideram o 3 como sendo A1, vocês vão procurar aqui, ó, gente, o quinto termo. Quem que vai ser o N? O N vai ser 5? Não, vai ser 3. Vai ser 3, porque, ó, o A3, o A4 e o A5 tem 3 termos. Então, por mais que vocês procurem o quinto termo e utilizem o terceiro termo como o A1, vocês vão dizer que o N vale 3, já que tem 3 termos. Uma possibilidade, né, de fazer dessa forma. Outra possibilidade seria primeiro encontrar o A1 e depois achar o quinto termo, mas que não tem necessidade, né, porque seriam 2 cálculos daí nesse caso. Então, ó, se a gente for substituir, vai ficar como? Deixa eu só fazer aqui de outra cor. Ah, não. Vai ficar como, né? O AN, que nós vamos achar, que no caso vai ser o quinto termo, é igual ao nosso A1. Quem que nós estamos considerando como A1? 4. O 4, vezes a razão. Quanto que vale a nossa razão? 2/3. 2/3, que foi o que a gente descobriu na letra A, né? Vezes 2/3, elevado a N menos 1. Quanto que vale o nosso N nesse caso? 3. 3, porque eu estou trabalhando com o terceiro, com o quarto e com o quinto termo, né? Já que eu considerei o nosso A1 como terceiro. Então, 3 menos 1. O que a gente resolve aqui primeiro? Potência. Potência. Então, a N vai ficar igual a 4 vezes quanto? 2/3 elevado a 2. 2. Quanto que é 2/3 elevado ao quadrado? 4 sobre 9. 4 sobre 9, né? 4 nonos. Então, 4 vezes 4 nonos. E 4 vezes 4 nonos resulta em quanto? Na multiplicação, o número de cima multiplica o de cima, gente, o número de baixo de baixo, tá? Então, embaixo desse 4 aqui não tem nada, então é como se a gente tivesse 1. Então, 4 vezes 4, 16, tá? E 1 vezes 9, 9 mesmo. Então, 16 nonos, certo? Questão letra B.
Agora, para fazer os próximos, os 5 e os 6, vocês precisam do caderno, porque tem bastante coisa. O expoente da razão sempre vai ser ele elevado a menos 1. Sempre. Sempre elevado a n menos 1. É a fórmula do termo geral, né? Então, isso daí nunca muda. Obrigado. De nada. Posso apagar, gente, ou tem alguém copiando? Acho que pode apagar. Se alguém estiver copiando, me fale. Questão 5, então, gente. Eu marquei mais a 5 e a 6 para a gente fazer. Vai dar tempo. Então, questão 5. Os números positivos x menos 5, 2x menos 2 e 5x mais 8 formam nessa ordem uma progressão geométrica. Calcule a razão desta PG. Então, aqui, deixa eu só abrir uma tela branca para mim poder escrever, tá? Para a gente fazer esse número 5. Então, assim, né? Ele coloca ali alguns números. Vocês viram que esses números, eles estão em função de x, certo? Mas ele diz que aqueles 3 números que ele escreveu ali, ele forma naquela ordem uma progressão geométrica, né? Ou seja, forma uma PG, certo? Que número que são mesmo? Eles só repitam para mim lá. X Quem que é o primeiro? menos 5. X menos 5. Quem que é o outro? 2x menos 4. 2x menos 4 e 5x mais 8. 5x mais 8. Então, ele diz assim, que esses 3 números, nesta ordem, formam uma progressão geométrica. Ele quer que a gente encontre o quê? A razão, certo? Eu preciso encontrar quem é a razão. Para que eu encontre quem é a razão, o que nós precisamos, gente? Nós precisamos saber quanto que vale esse x, né? Porque a razão eu posso obter de que forma? Pegando um termo e dividindo pelo seu anterior, né? Por exemplo, pegando o A2 e dividindo pelo A1, por exemplo, né? Ou pegando ali o nosso A3 e dividindo pelo nosso A2. Não é dessa forma que a gente pode encontrar a razão? Então, gente, só que para encontrar essa razão, a gente precisa encontrar o x. Aí eu pergunto para vocês, se eu pegasse esse nosso A2 e dividisse pelo nosso A1, ia dar a minha razão, certo? Se eu pego o A3 e divido pelo A2, também vai ter que dar essa razão, certo? Essa razão, quando eu divido qualquer termo pelo seu anterior, tem que ser o quê? Tem que ser igual? Sim ou não? Sim. Sim, elas devem ser iguais. Então, a gente pode utilizar, gente, justamente isso daqui, ó, que eu escrevi para vocês, uma igualdade, tá? Por quê? Porque com uma igualdade, é só tendo uma igualdade para a gente encontrar o valor de x. Porque o valor de x especificamente entra dentro de uma equação. Uma equação não é possível de resolver sem ter um sinal de igual, tá? Então, a gente pode usar essa ideia das razões. Então, como eu escrevi ali, né? Se eu pego o A2 e divido pelo meu A1, eu vou ter a minha razão, certo? E essa razão especificamente tem que ser exatamente igual do que se eu pego o meu A3, que é o 5x mais 8, e divido pelo seu termo anterior, que é o nosso A2. Essas razões aqui têm que ser exatamente iguais. Então, usando essa ideia, a gente vai formar essas duas razões, essas duas igualdades. E tendo igualdade, a gente acha o valor de x. Então, aqui, o que vocês vão fazer? Substituir, tá? Quanto que vale o nosso A2? 2x 2x menos 2x 4. menos 4. Então, vou trocar aqui, ó, 2x menos 4, dividido pelo meu A1. Quanto que vale o meu A1?
X menos 5. X menos 5, então dividido por x menos 5. Isso aqui é igual ao nosso A3. Quanto que vale o meu A3? 5x 5x mais 8. mais 8, dividido pelo meu A2. Quanto que vale o meu A2? 2x menos 4. 2x menos 4. Agora, como que eu resolvo isso aqui, gente? Eu tenho duas frações, uma igualdade. Faz o xão? Fazemos o xão, isso mesmo, ó. Essa multiplicação cruzada aqui, tá? Então, essa multiplicação cruzada que nós vamos fazer. Como são dois termos, né, gente? Entre parênteses, porque vai ter que fazer a propriedade distributiva, tá? Então, aqui, né, do primeiro, 2x menos 4 vai multiplicar quem? O 2x menos 4. Certo? Isso aqui vai ser igual a outra multiplicação que nós temos ali anteriormente, que é 5x mais 8, que vai multiplicar quem? O x menos 5. E aqui a gente vai aplicar a propriedade distributiva, todos multiplicado por todos, certo? Então, nosso primeiro parênteses ali, 2x vezes 2x? 2x ao quadrado. Não. 2x quatro. vezes 2x, X ao quadrado. 4x ao quadrado. 2 vezes 2, 4, tá? Aqui eu vou usar o acento circunflexo para representar a potência, tá, gente? 2x vezes menos 4. Menos quanto? Menos 8x. Menos 8x, isso mesmo. Daí o próximo. Agora eu vou multiplicar o menos 4, né? Menos 4 vezes 2x. Menos 8x. Menos 8x. E menos 4 vezes menos 4? 16. Mais 16. Mais Menos com menos vira mais, certo? Mais 16. Isso aqui é igual à segunda distributiva que nós vamos fazer. 5x vezes x? 5x ao quadrado. 5x elevado ao quadrado. 5x vezes menos 5? Menos 25x. Isso, menos 25x. Vamos para o 8. 8 vezes x? 8x. E 8 vezes menos 5? 40. Menos 40, né? Mais vezes menos fica menos. Agora, o que eu vou fazer depois de fazer a propriedade distributiva, gente? Qual que é o segundo passo? Juntar, é o que a gente dá para juntar o x ao quadrado. E Isso mesmo. Agora, nós vamos juntar tudo que dá para ser juntado, tá? Então, assim, x ao quadrado com x ao quadrado, né? X com x. Então, ó, o x ao quadrado que nós temos é o 4x ao quadrado, e daí depois do sinal de igual é o menos 5x ao quadrado. Se eu passo o 5x ao quadrado para o primeiro membro, vai ficar 4x ao quadrado menos 5x ao quadrado, que vai resultar em quanto? Menos x ao quadrado. Isso, menos 1, né? X ao quadrado. Ou menos x ao quadrado. A gente não passa o 4 para ele ficar positivo? Pode ser também, tanto faz, tá? Indiferente. O resultado vai dar o mesmo lá no final, tá? Ou depois a gente multiplica por menos 1, não tem problema. Agora, x com x. No primeiro membro eu tenho menos 8 com menos 8, que vai ficar quanto? Menos 16x. Menos 16. Dava para cortar um 8 já, porque lá do outro lado ele é positivo. Só que do outro lado ele é positivo, né? Quando eu passo ele para esse lado, ele vai se tornar negativo. Então, não dá para cortar. Eu só poderia cortar um positivo e outro negativo se eles estivessem do mesmo lado. E não é o que acontece. Os dois primeiros estão antes do sinal de igual, o outro está depois, então não dá para cortar assim de forma direta. Porque aqui, ó, esse 8x ele vai passar negativo no primeiro membro, tá?
Então, ó, aqui a gente já ficou com menos 16, somado com mais esse menos 8, que vai passar negativo, eu vou ficar com quanto? Menos 16 com menos 8? Menos 24. Menos 24. Menos 24, aí eu vou passar o menos 25 positivo para o primeiro membro. Então, menos 24 mais 25... X. mais x, né? Então, aqui eu vou ter mais um x. E agora, pensando nos números, né, para juntar, aqui eu tenho um menos 40. Vai passar ele positivo. Menos 40 somado com o 16 que a gente já tem. 56. 40 mais 16, 56. Então, eu fico com uma equação do segundo grau, que para resolver tem que igualar a zero, né? Menos x ao quadrado mais x mais 56. Se quiser, eu posso multiplicar aqui por menos 1 para tornar ela positiva, não tem problema. Aí eu vou ficar com x ao quadrado menos x menos 56 igual a zero. Daria aqui para a gente tentar resolver por soma e produto, né? Já que o nosso x ali eu já deixei ele positivo. Então, dois números que somados resultam em quanto? No oposto do valor do b. Então, se o nosso b aqui é menos 1, quanto que é o oposto de menos 1? 1. 1. Então, dois números que somados dão 1 e o produto é o valor do c. Quanto que vale o nosso c? Menos 56. Menos 56. Dois números que somados entre si dão 1, que multiplicados dão menos 56. Eu já sei que um deles vai ser negativo, né, gente? Porque o produto é menos. Então, um deles tem que ser negativo. Que número multiplicado por outro que na tabuada tem 56? Já pensem no produto de forma direta, mais fácil. Qual tabuada que eu tenho 56? Ih, gente, tão feio na tabuada? 7 vezes 8. Isso, Gabi. 7 e 8. 7 Menos vezes 8 dá 7 e 8. 56. Como a soma tem que ser 1 positiva, o maior vai ter que ser positivo, né? Então, um dos x vai ser 8 e o outro x vai ser menos 7. 8 somado com menos 7 fecha o 1 e 8 vezes menos 7 fecha o menos 56. Então, os valores de x é 8 e menos 7. Então, nesse caso, gente, a gente achou dois valores para x, tá? Agora, a gente volta lá no enunciado. O que que ele diz que esses números são? Leia o início do enunciado lá novamente. Positivos. Positivos. Então, são números que formam APG positivo. Então, se a gente substitui o x por menos 7 aqui, ó, gente, nesses valores, o que vai acontecer? Menos 7 com menos 5 vai ficar menos 12, vai ficar um número negativo. Então, quem que é o valor de x? É 8 ou menos 7? 8. 8, exatamente. Então, né, aqui o menos 7 não convém para nós, o valor de x é menos 8. Então, se eu troco aqui, gente, na nossa progressão geométrica, quem que é a nossa PG? Trocando o x por 8. O primeiro termo é x menos 5. Então, 8 menos 5? 3. 3. O segundo termo é 2 vezes x menos 4. Então, 2 vezes 8? 16. 16 menos 4? 12. 12. O terceiro termo é 5 vezes x. 5 vezes 8? 40. 40 mais 8? 48. 48. Então, essa é a nossa progressão geométrica. A pergunta era, qual é a razão? Quanto que é a razão dessa PG? Se eu pego qualquer um dos 4. termos e divido pelo seu anterior, dá quanto? 4. 4. 12 dividido por 3, 4. 48 dividido por 12, também 4, tá? Então, a razão é 4. Certo, gente? Difícil? Não. É bem extenso de fazer o cálculo. Só é extenso, né? E a questão número 6, gente, eu não vou sair aqui da tela. Vou tentar fazer aqui do ladinho, às vezes alguém ainda não copiou. Alguém pode ler lá a questão número 6 para mim? Fazer aqui do lado. Então, faça o favor.
Número deve ser somado aos números -2, 3 e 13, de modo que se obtenha nessa ordem uma progressão geométrica? Uhum. Então, ele pergunta que número que deve ser somado a esses números ali que a Ana acabou de ler para nós. Pode repetir lá só os números, Ana? -2, Uhum. 3 e 13. Uhum. Para que nessa ordem forme uma progressão geométrica, né? Então, assim, é o mesmo caso do número 5, gente. Eu quero saber que número que eu vou somar esses. Então, quer dizer que o -2 eu vou somar com algum número. Eu sei quem que é esse número? Sei ou não sei? Não. Não. Se eu não sei, do que a gente geralmente chama? X. De x ou de qualquer outra letra. Então, eu vou ter que somar um número x a todos esses números. Então, eu vou somar x a -2, tá? Que eu já somei ali, né? Ó, somei x a -2. Eu vou somar um x também ao 3. Então, o próximo termo vai ser x, 3 mais x. E eu também vou somar um x ao 13. Então, 13 mais x. Nós precisamos encontrar o valor de x. Como que é possível encontrar um valor de x? Somente tendo uma igualdade. Como que é possível ter uma igualdade nesse caso? Dividindo os dois. Dividindo pelas razões, igual a gente fez na número 5. O A2 tem que ser dividido pelo nosso A1, isso daí tem que ser igual ao A3 dividido pelo nosso A2. Lembrando que é nessa ordem. Então, o meu A1, quem que é? É o primeiro que aparece aqui, -2 mais x. O nosso A2 é o segundo e o A3 é o terceiro. Então, a mesma coisa que a gente fez no 5, vocês vão fazer também no 6. Vão fazer a igualdade e a multiplicação cruzada. Então, ó, o A2, que é x, 3 mais x, vai ser dividido pelo meu A1, é -2 mais x. E essa igualdade tem que ser igual ao A3 dividido pelo meu A2. Então, nosso 13 mais x dividido pelo 3 mais x. Como que resolve isso? Multiplica cruzado. Multiplica cruzado. Faz a propriedade distributiva igual fiz no anterior, né? Aqui eu vou deixar vocês fazerem 3 mais x multiplicado por 3 mais x. Isso aqui tem que ser igual a 13 mais x multiplicado pelo -2 mais x. Faz a propriedade distributiva, letra para um lado, número para o outro, né? Para juntar o que dá. E encontra o valor do x. Tá? Um minutinho para vocês fazerem essa. Enquanto vocês vão resolvendo essa, eu vou pegar um golinho de água ali para mim. Já vem.
Conseguiram, gente? Sim. Então, hoje a gente já confere. Alguns podem estar terminando. Eu vou fazer a chamada, gente. Ana Júlia. Presente. Arthur. Presente. Camille. Fernanda. Presente. Gabriela Melo. Presente. Gabriela Probst. Presente. Jerônimo. Presente. Gustavo Pugliese. Presente. Gustavo Bueno. João Alfredo. João Lucas. Presente. Júlia. Caio. Lívia Raffo. Presente. Lívia Rebonato. Presente. Luan. Melissa. Presente. Oli. Presente. Paola. Presente. Pedro Yankee. Presente. Rafael. Presente. Serena. Presente. Teodoro. Vinícius. Então, gente, fechou quanto o X de vocês? 7. 7. Todos encontraram X igual a 7 ou não? Sim ou não? Quem fez? Sim? Isso aí, gente. Então, o X é igual a 7, ou seja, nesse caso, ele só estava perguntando que número ele somaria para formar uma progressão geométrica. Então, a gente já descobriu que esse número era 7. Então, aqui não precisa fazer mais nada além disso. Tá, gente? Era somente esse processo mesmo. Gente, alguma dúvida, alguma pergunta da aula de hoje? Não. Não? Então, finalizamos por aqui, gente. Não precisa enviar as fotos hoje, porque a gente ficou as 2 aulas resolvendo os exercícios juntos, então não precisa fazer o envio das atividades, tá bom? Já que nós resolvemos juntos. Beleza, então, gente? Beleza. Então, bom dia para todo mundo, né? Boas aulas, ainda vocês têm mais aulas. E até a próxima aula, gente. Beijo. Até. Tchau, prof. Tchau. Bom dia. Bom dia. Tchau.